Boa noite, meus queridos. Estamos de volta na nossa escola bíblica, onde nós estamos estudando sobre a armadura de Deus. No nosso texto lá de Efésios, capítulo 6, quando Paulo olha para toda a armadura do soldado romano e ele traz verdades espirituais para as nossas vidas, nessa batalha que nós temos diariamente, não contra a carne ou sangue, como diz a palavra de Deus, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais, onde nós travamos uma batalha, vivendo uma vida santa diante de Deus. Nosso texto básico, Efésios capítulo 6, estarei lendo novamente o verso 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13 ainda. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Nós estamos examinando à luz das Escrituras Sagradas, e recordando esse estudo que nós já tivemos. Hoje será o último estudo em relação a esse tema, sobre a realidade da batalha espiritual que está em curso neste mundo. É uma batalha entre o bem e o mal, diz o texto, entre luz e trevas, entre Deus e Satanás, onde nós somos encorajados a nos revestir do Senhor e da força do seu poder em nossas vidas. Hoje então vamos entender a oração na vida espiritual. Em Efésios 6, o nosso tema com o texto básico, Paulo analisa 7 peças principais do equipamento do soldado. Nós já vimos sobre o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete, a espada, e hoje queremos ver a oração. Em cada parte desse equipamento do soldado, até a espada, nós vimos verdades espirituais para as nossas vidas, que foram empregadas por Paulo como ilustrações. Ilustrações do quê? Da verdade, que nós vamos ver lá no cinto, da justiça na couraça, do evangelho da paz, que nós vamos encontrar nas sandálias, da fé, que nós vamos encontrar também no escudo, da salvação, o capacete, e da espada, que é a palavra de Deus. E a oração para nós é a força que nos faz caminhar. O soldado também ele teria que ter força sobre si, para poder também vencer as batalhas. Nos equipando então em toda a nossa luta. Hoje nós vamos ver então esse último estudo que vai falar sobre a oração, que está no verso de número 18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, diz o verso 18. Paulo então chega à arma mais poderosa que nós também precisamos ter em nossa vida, que é a oração. Colocando aqui, quando ele cita todas as demais partes da armadura do soldado, ele depois ele faz aqui quase que na somatória o total. O total é com toda a oração. Sem oração, nenhuma dessas outras armas também vai ter efeito total, benéfico para essa luta espiritual. Portanto, por isso dizendo aqui que a arma mais poderosa então é a oração. É a mais forte das peças da armadura do cristão. Não adiantava o soldado ter toda aquela vestimenta sobre si, não ia resolver para o soldado ter um cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete, a espada,
todo esse equipamento sobre si, se ele não tivesse o quê? Se ele não estivesse uma preparação também no seu físico para tudo isso, né? E quando falamos aqui na vida espiritual, nós também vamos entender dessa mesma forma, né? Que com todo esse aparato sobre nós, nós precisamos do quê? Nós precisamos de força, né? Com toda a oração e súplica nesse sentido, né? Que é a força necessária para nós vencermos também essa batalha espiritual. Usar essa arma, né? Ou usar a oração em todas as ocasiões no Espírito, né? Não é algo simplesmente corriqueiro na nossa vida, mas é sempre, em todas as ocasiões, mas na ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Antes da batalha, era costume o soldado ficar de vigília junto das suas armas, né? Ele estava ali vigilante, né? Para que ele pudesse, no momento que desse um sinal aí de guerra, um sinal de batalha, ele pudesse estar colocando então todo o seu equipamento sobre si. Mas para isso ele tinha que estar vigilante, porque se ele não estivesse vigilante, o inimigo vinha, né, e o derrotava. Por quê? Porque ele não estava preparado para aquele momento. Por isso que Paulo, depois de descrever toda a armadura do soldado, ele nos apresenta agora a disposição com que o lutador parte para a batalha. A oração, nesse sentido, é o instrumento da fé. É ela que dá valor para a armadura do cristão, pois ela vai nos clarificar sobre a nossa dependência de Deus. Ela vai mostrar essa questão na nossa vida e a nossa incapacidade também diante dos adversários. Por nós mesmos nós somos incapazes, né? Nós dependemos do que? Da ação de Deus na nossa vida. Por isso que é importante para o soldado, então, observar o contato com o seu comando, né? Ele vai sim ir à guerra, ele vai ir à frente da batalha, mas para isso ele precisa estar atento ao comando que é dado para que ele possa então ser vitorioso. Sem oração, o combatente cristão, embora esteja bem preparado, bem armado, bem resguardado, não pode considerar-se vitorioso jamais. A oração, ela representa a garantia de apoio da retaguarda, de onde continuará a vir o que? A munição, aonde continuará vindo as armas e aonde continuará vindo o alimento, né? A oração, então, é o canal para todas essas questões, né? Aonde permite, então, que o cristão, no Espírito Santo, que nele habita, possa o quê? Interceder no seu íntimo, com gemidos inexprimíveis ou dolorosos, e do verdadeiro conhecimento da vontade de Deus que também é colocado sobre si. Lembrando que o Espírito Santo intercede por nós, né, e o Espírito Santo nos ajuda a compreender, a lembrar todas as coisas. Então essas questões estão diante de nós, através do momento que nós temos intensa oração no Espírito, né, necessário para nós ganharmos então essa batalha, né, para que a nossa operação, né, seja poderosa, né, na vitória. Portanto, a nós compete, meus queridos, a usar de toda espécie de oração em nossa vida. Às vezes pode ser uma oração curta e fervorosa, pedindo socorro. Outras vezes ela pode ser uma prece calma da comunhão, né? Mas a ordem de Deus para nós é perseverar em oração, ou ser vigilantes, ser insistente nela, orando sem cessar, em todo o tempo. Por que a oração? Será ela importante para o soldado romano? Nós cremos que ela é importante sim, pois é a disposição, a oração, do cristão no seu relacionamento com Cristo. Efésios capítulo 6, verso 10a, diz assim: quanto mais sede fortalecido no Senhor. Nós precisamos da força do Senhor na nossa vida. Imagine pegar uma armadura pesada se o seu corpo está fraco. Você não vai conseguir nem andar,
nem sair para a batalha. A oração nos fortalece. Outra coisa que nós podemos ver em relação à oração, que é através dela que nós também experimentamos a força do poder de Deus. O Espírito Santo, quando ele nos enche e nos capacita. A parte B do capítulo 6, verso 10 de Efésios diz: sede fortalecido, precisamos de força. Mas qual força? Sede fortalecidos na força do seu poder, ou na força do poder de Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas. Também só através da oração é que nós podemos sentir que essa armadura está completa. Sem a oração ela é incompleta. Sem o comando, sem a direção, o soldado iria ficar perdido com todo o seu equipamento na sua vida. Por quê? Porque precisa do comando. E o comando está em quem? Está naquele que dá a ordem para a batalha, aquele que é o estrategista nessa batalha. Olha o que diz Efésios capítulo 6, o verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos do comando, e através da oração é que nós vamos saber o quê? Que vem de Deus toda a direção para as nossas vidas. Portanto, não há como também orar sem a palavra. A palavra é Deus falando conosco. A oração também tem essa questão na nossa vida. Lembrando que eu já venho dizendo algumas vezes que oração não é monólogo. A oração é um diálogo, onde nós ouvimos Deus através da sua palavra, que nos dá a direção, e daí nós fazemos o quê? Fazemos tudo segundo o seu propósito. Por isso que toda a oração tem que estar de acordo também com o propósito de Deus na nossa vida. Pedi, mas não recebeste porque pediu mal. Para esbanjar nos seus próprios deleites. O que é pedir mal? Pedir fora dos propósitos de Deus. Mas como que eu vou orar então? Orar com a palavra de Deus diante de nós. Assim foi Jesus, e ele deixou bem claro. Ele também teve os seus desejos. Ele chegou até mesmo dizer o que a Deus? Passa de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade. Ou seja, eu sei qual é o propósito de eu ter vindo aqui na terra. Jesus estava dizendo isso. Que cumpra os propósitos, que cumpra a sua vontade em mim, a sua palavra. Esse é o sentido da oração que deve existir. Nós precisamos estar orientados, então, por Deus. Isso acontece quando nós também temos vida de oração. O que mais nós podemos ver com relação à oração? Não haverá êxito no combate espiritual também sem a oração. Voltando a Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 23, nos diz assim: por isso também eu, tendo ouvido da fé que entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e que a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades e poder e domínio e de todo nome que se possa refletir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não há êxito no combate, o texto mostra aqui, sem a oração. A oração é necessário em todas as coisas. E é isso que Paulo está falando para os cristãos de Éfeso. É por isso que eu não cesso de dar graça sobre vós e menciono em vocês completamente na presença de Deus diariamente, em favor de vocês, nas minhas orações. A oração, então, meus queridos, é a arma
sempre à nossa mão para usarmos em todas as direções. Para isso, no propósito de Deus em nossas vidas. 3 são as ações a respeito da oração. Primeiro, a oração deve ser constante. Romanos capítulo 12, o verso também de número 12, diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Devemos orar em todos os momentos da nossa vida. Se nós lembrarmos lá em Lucas capítulo 18, verso 1, quando Jesus está falando uma parábola sobre a oração, ele fala dessa perseverança na oração que nós precisamos ter. Né? E quando eu falo perseverança na oração, não há oração sem palavra. Então perseverar também na palavra, porque as duas coisas precisam estar juntas, não tem como elas andarem separadas. Ter só a vida de oração e negligenciar a palavra de Deus. Não há como dizer que eu sou um excelente cristão, eu sou cheio do poder de Deus porque eu oro sem cessar, mas não leio a palavra de Deus, não estudo a palavra de Deus, não vou diante dos estudos na palavra de Deus. A sua oração está sendo enfraquecida. As duas coisas caminham juntos. Talvez a maior falta na vida cristã seja justamente isso. Nós precisamos sim ter momentos de oração, a sós com Deus, e nesse momento de oração nós temos que chamar a palavra de Deus nas nossas vidas também, diante das crises que às vezes nós temos. É só pela oração diária, e o estudo diário da palavra de Deus que nós vamos nos fortalecer dia após dia. Por isso, orar sem cessar. Paulo exorta os crentes em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, um texto bem curto dizendo isso: orai sem cessar. Paulo ainda fala no capítulo 12, que nós vimos aqui de Romanos, no verso 12, perseverar na oração. Quando ele escreve para o seu pupilo Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 8, ele diz orar em todo lugar. Em todo lugar deve estar a nossa oração. Precisamos perseverar em oração, precisamos orar sem cessar e precisamos orar em todo lugar. E junto com tudo isso, a palavra de Deus tem que estar presente também na nossa vida. Por isso que nós oramos bem quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus. Se não temos a palavra de Deus, nós erramos. Errais por não conhecer as Escrituras, porque elas falam de mim. Se erramos por não conhecer as Escrituras, nós oramos mal sem as Escrituras na nossa vida. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender em relação também à oração nesse sentido, na ação da oração. A segunda ação na oração na nossa vida é que ela deve ser intensa. Não pode ser aquela oração sonolenta, mas perseverante. Ela exige concentração, assim como a palavra de Deus. Se você apenas ler a palavra de Deus para cumprir um protocolo, não resolveu de nada na sua vida. A palavra de Deus também precisa ser com concentração, estudar. Errais, porque vocês não examinam a palavra de Deus. Exame da palavra de Deus é estudo. Tem pessoas que têm um tempo muito forte, e gasta tempo em buscar a Deus em oração, mas não gosta de estudar a palavra de Deus. Se você não gosta de estudar a palavra de Deus, a sua oração está fragilizada. Não tem como ser as coisas uma igual à outra. Uma oração frouxa não vai levar a parte alguma na nossa vida. A oração exige de nós concentração em Deus, em todas as nossas faculdades. Jesus, no capítulo 18 de Lucas, verso 1, quando ele fala sobre oração, ele nos ensina que nós devemos orar sempre, sem desfalecer, sem esmorecer. Assim deve ser a nossa constante na presença de Deus. No momento de oração, precisamos estar constante na presença de Deus. No momento de estudo da palavra, precisamos estar constante na presença de Deus para que ambas as coisas nos habilite para sermos bons soldados do Senhor. Terceira ação também que nós temos na oração, que a oração não deve ser egoísta. Ela deve abarcar
todo o povo consagrado de Deus, né? Nós precisamos olhar para isso, devemos aprender a orar tanto e tão intensamente pelos outros como para nós próprios. Tiago capítulo 5, verso 16, ele aconselha dessa forma, né? Orar uns pelos outros. E lembrando que Tiago 5 está falando sobre o poder da oração na vida do justo, né? Daquele que está na presença de Deus. Com a oração, o Senhor nos dá essa certeza da vitória. Ele nos responderá como lhe aprouver. Essa é a questão. 1 João, capítulo 3, verso 8, assim nos diz: para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? Para desfazer as obras do diabo. Outra questão que nós temos na ação da oração, que a oração também precisa ser pensante, precisa ser racional. Assim como a palavra de Deus também precisa ser compreendida na sua essência, a oração também precisa ser racional. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 e 15, Paulo falando aos cristãos de Coríntios, ele diz dessa forma: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Às vezes nós queremos viver apenas o espírito no sentido pleno da palavra, mas nós esquecemos que o nosso culto precisa ser racional. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, quando Paulo roga, e ali é uma oração, ele está falando sobre um culto racional diante de Deus, com razão. A nossa oração também precisa, além de ter esse aspecto, vamos falar, espiritual sentimental, no sentido de sentimento, ela também precisa ter razão, ela precisa mostrar que nós somos um ser racional dentro de um Deus também, que tem a razão pura sobre si. Nós devemos então ser pensantes quando nós oramos a Deus. E quando nós buscamos entender a palavra de Deus, também precisamos ser pensantes. Não é apenas ler textos fora do contexto para pretexto, porque isso é jogar toda a nossa leitura fora. Precisamos conhecer a palavra de Deus na sua essência, ela precisa ser entendida. Por isso, nós como cristãos, nós deveríamos valorizar o estudo da palavra de Deus, a melhor escola para as nossas vidas, que nos ensina a orar também, que nos ensina o propósito de Deus. Mas tem muitas pessoas que gostam o quê? Naquilo que Paulo está dizendo lá, falar em línguas no sentido de ser apenas espirituais. Mas como ser espiritual dessa forma, só no sentimento? E a razão, onde está? Qual a razão da tua fé? Como que você vai viver realmente a tua fé e mostrar essa fé operante na vida das pessoas de acordo com a palavra de Deus? Por isso que ele fala, se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, tranquilo, eu estou orando com sentimento, com o coração, mas a minha mente está infrutífera. Por quê? Porque a minha oração, o outro não pode dizer amém nessa hora também, porque ele não entendeu. Esse é o sentido. Que farei, pois, diante disso? Orarei com o Espírito? Sim, não estou dizendo que não podemos orar com o Espírito, não podemos sentir, temos que sentir de fato, mas também precisamos orar com a nossa mente. Canto no Espírito, de fato é gostoso cantar louvores a Deus, mas pense na melodia, pense na letra, porque não adianta apenas a melodia ser bonita, gostosa, ser apenas edificante no sentido de sentimento, se às vezes ela pode até estar de acordo não com a palavra de Deus, blasfemando da palavra de Deus. Orar, cantar com o Espírito, mas também com a mente. Tem pessoas que às vezes não gostam disso, quando fala, bonito essa expressão de cântico, bonito esse ritmo, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se não tem a ver com a palavra de Deus, não é louvor a Deus. É dessa forma que nós precisamos entender. E é essa ação que precisa estar também nas nossas orações. Ela precisa ser pensante, como diz 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 e 15. Por isso que há várias formas de orar a Deus. Por isso que os
discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. É esse o sentido, né? A questão de entender os propósitos na oração. Foi assim que fizeram os discípulos. João Batista, quando tinha os seus discípulos, ele ensinava esses discípulos a orar também. Lucas capítulo 11, verso 1 e 2 vai falar lá que ele ensinava, né, os seus discípulos a orar. Desmerece o lado espiritual da oração de forma alguma. Ensinar a orar de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Por isso que nós temos diante de nós o que? Orações chamadas específicas. Nós temos oração de consagração, nós temos oração de revestimento espiritual, nós temos oração de súplica de perdão, nós temos oração de gratidão, temos oração de libertação, de santificação, oração e súplica com ações de graça. Nós temos orações em vários momentos dentro de um culto racional a Deus também. A nossa liturgia traz isso. Dentro da nossa liturgia nós temos oração de invocação, de adoração, de perdão, de louvor, de ações de graça, de edificação, de intercessão e de envio. Tudo isso está dentro também do que? Num contexto litúrgico de um culto racional a Deus. Mas às vezes nós não sabemos orar. Por quê? Porque nós não sabemos orar com razão, com a mente. Na hora de uma oração de perdão, nós oramos o quê? Para que Deus venha falar aos nossos corações através da palavra de Deus que vai ser ministrada. Oração de perdão é perdão. É colocar diante de Deus. Oração de louvor é louvor. Oração de edificação é de edificação, de intercessão, de envio. Toda oração tem os seus propósitos. E nós precisamos entender isso na presença de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz isso para nós. João Batista ensinava os seus discípulos a orar. Os discípulos de Jesus pediram a Jesus: ensina também nós a orarmos. Por isso que Paulo diz aí para nós que a oração precisa ser também racional. Para que mais a oração é importante? Jesus diz para nós em Mateus capítulo 7, verso 7, num contexto de ensinar sobre oração, Jesus diz: peça para receber. Nós devemos pedir. Olha o que diz lá Mateus capítulo 7 na palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Quando Jesus está falando aqui sobre pedir, nós temos que saber pedir com razão também. E Lucas vai trabalhar esse texto aqui, ele vai dizer aqui nesse final desse texto, quando fala que nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, Lucas vai falar, lhes dará o Espírito Santo. O contexto aqui da oração, no Espírito Santo. Pedir a ação do Espírito Santo na nossa vida para nós orarmos de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Peça e você vai receber. Devemos orar para nós não cairmos em tentação, diz a palavra de Deus. A oração é um termômetro da fé para nós cristãos. A palavra, as escrituras, juntamente com a oração, somando ambos com a oração, vai estar unido num só propósito. E o propósito é que deve ser usado em conjunto, tanto a palavra como a oração, para que nós venhamos a ter, então, vitória na nossa luta espiritual. Efésios capítulo 6, no nosso texto, o verso de número 10.
Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? Fortalecido na palavra e na força do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí nós oramos e oramos bem. O Senhor manda nós orarmos, para nós não entrar em tentação. Mateus 26:41, ele diz o motivo, porque a nossa carne é fraca. A carne sozinha ela não consegue. Nós precisamos da oração em nossa vida. E quando nós dizemos que nós estamos orando, de acordo com a vontade de Deus, nós estamos nos enchendo também do Espírito Santo. E aí nós temos o quê? Uma vida espiritual fortalecida diante dessa carne. Devemos também vigiar em todo o tempo, por isso a nossa oração é sem cessar. Por quê? Para nós escaparmos também da tentação do diabo. Na Lucas capítulo 21, verso 36, Jesus diz isso. Devemos orar também para nós sentirmos a alegria da resposta divina. Na oração nós vemos a resposta de Deus na nossa vida também e nos alegramos, mesmo que a resposta às vezes não seja o nosso querer, porque toda oração também tem uma resposta, sim ou não, na presença de Deus. Ou talvez o momento específico que nós precisamos ter quando nós buscamos a estar na presença de Deus em oração e diante dele nós colocamos as nossas necessidades. João capítulo 16, verso 24, se ir ao texto você vai estar vendo isso. Em Mateus capítulo 26 ainda, verso 53, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para o poder da oração. Ele ensinava como as palavras, aquilo que nós já temos por exemplo. Jesus também é outro que mostra que a oração na vida cristã de forma plena, diária, traz para nós o quê? Traz para nós testemunho de vida cristã. Jesus foi um testemunho de vida de oração. Ele começava o dia em oração, Marcos capítulo 1, verso 35. Ao entardecer, Jesus ainda estava na presença de Deus em oração, Marcos capítulo 6, verso 46 e 47. Quando ele iniciava uma atividade, Jesus orava, Lucas capítulo 3, verso 21. Às vezes Jesus passava as noites em oração, em vigília, na presença de Deus, Lucas ainda capítulo 6, verso 12. Ele orava junto com seus discípulos, ele não fazia oração apenas sozinho, ele buscava companhia na sua oração, Lucas capítulo 9, verso 28. Jesus não orava apenas em secreto, nesse sentido de oração, mas ele também orava em público. Mateus capítulo 11, verso 25, Jesus ora em público. Jesus orava também nas suas aflições, como no Getsêmani, nós conhecemos o texto de Mateus 26, verso 36. Jesus orava não apenas por si, mas pelos seus seguidores, Lucas capítulo 22, verso 32. Jesus orou na cruz, naquele momento mais difícil da sua vida, e ele orou também por nós, Lucas 23, verso 34. E ele deu aos seus discípulos um cronograma para entender uma oração, vamos falar, racional, um modelo de oração. Mateus capítulo 6, verso 9 a 13, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, mas lembrando que em Lucas essa oração não existe a palavra Pai Nosso, então é aquela oração dominical, ou aquela oração que Jesus trouxe como modelo para os seus discípulos entender como orar na presença de Deus também. Se Jesus, e aí está para nós, sendo divino, sentia a necessidade de estar em comunhão com o Pai, é evidente que numa vida cristã digna desse nome, ser cristão, a oração tem que ocupar um lugar de realce na nossa vida. E quando falamos realce na nossa vida como oração, sem a palavra, a oração não funciona. As duas coisas têm que caminhar juntas. Então, ambos têm que estar juntos em nós. Se um estiver fraco, o outro não vai ter totalidade. Não tem como ser diferente. Oração e palavra caminham junto. E tem que ocupar lugar de realce na vida cristã. Nós precisamos disso na nossa vida. Jesus foi exemplo para nós, porque Jesus orava a Deus, mas ele também
tinha a palavra de Deus sobre si. Foi assim que ele venceu as tentações, não vamos esquecer disso, né? Precisamos orar, meus queridos, mas precisamos orar, né, nesse sentido que nós entendemos hoje como uma arma na nossa vida, para nos equiparmos de forma mais corajosa, orando em todo tempo, né, com toda oração e súplica no Espírito, né, tendo a palavra de Deus diante de nós, né, aí nós vamos ver uma fé operante, né, uma fé com um instrumento na presença de Deus. Por isso a oração é importante na nossa vida. E nós vimos aí 3 ações com respeito à oração, que ela precisa ser constante, que ela precisa ser intensa e que ela não deve ser egoísta. E também, diante de tudo isso, ela precisa ser racional. Essas questões que nós precisamos ter nas nossas vidas. Entendendo que as orações também têm os seus momentos específicos e que precisamos aprender a viver esses momentos específicos nas nossas orações, tanto individual quanto na coletividade e como no culto a Deus em forma litúrgica, para que também o nosso culto seja racional na presença do nosso Deus. Espero que tenham entendido um pouco mais sobre isso, e que nós possamos viver essa vida de intensidade de oração na presença de Deus. Ontem nós estivemos orando ao Senhor, com a graça de Deus, alguns irmãos juntos, concordando nessa oração, e que nós continuemos firmes nesse propósito diante de Deus. Nós somos uma igreja com mais de 60 pessoas que participam da mesma. Deveríamos ter pelo menos também esse mesmo tempo de pessoas, tanto de pessoas, participante também na oração, de forma coletiva e de forma individual, e também no estudo da palavra de Deus de forma coletiva e individual. Só assim, meus queridos, seremos uma igreja que consegue vencer a batalha espiritual, travada nas regiões celestiais, também tendo Cristo Jesus como centro da nossa vida e o Espírito Santo como o poder de Deus sobre cada um de nós. Pensemos nisso com muito carinho, com muito amor, porque é para o nosso bem que a palavra de Deus nos instrui, para que nós possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Tenhamos uma boa noite na presença do Senhor. Semana que vem nós voltaremos em outro estudo, sobre a armadura de Deus nós já encerramos. Se você perdeu algum estudo e quer rever o estudo, vai lá no nosso site revsaulo.com.br, lá vai estar os estudos escritos e vai estar também todos os vídeos que nós tivemos em todo esse período. Ore a Deus, peça a direção de Deus na sua vida, através da palavra do Senhor, e vamos em conjunto continuar pedindo que Deus esteja nos fortalecendo nesses dias difíceis e que nós venhamos a vencer, conforme diz a palavra de Deus em Efésios 6, como bons soldados de Cristo nós venceremos se nós fizermos de acordo com a vontade de Deus. Domingo é o dia do Senhor, para nós também termos o nosso descanso semanal e para nós descansarmos em família e para nós estarmos 19 horas na presença de Deus, todos juntos, adorando ao Senhor, mesmo que seja ainda neste sistema, mas pedindo que Deus nos abençoe e que logo, bem possível, nós possamos estar de volta ao templo em conjunto na presença de Deus para a adoração do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça e que possamos caminhar sempre juntos de acordo com o querer de Deus. Um grande abraço deste irmão em Cristo Jesus, e que possamos também estar adentrando numa nova semana cheia de vitórias na presença de Deus.